Depois do Pepa aparecer na TV Globo e ceder aquela entrevista coletiva, não, né? Aquela entrevista exclusiva para o Grupo Globo, falando a respeito das suas impressões, daquilo que ele pensa, daquilo que ele acredita, da sua frustração, o que é absolutamente normal, né? Absolutamente normal se sentir frustrado depois da demissão, como foi. Um técnico que vinha fazendo um bom trabalho, mas que não tinha resultado. É até estranho falar sobre, né? O time jogava bem, mas não vencia suas partidas, né? A bola não entrava de jeito nenhum. E o Pepa trouxe os seus esclarecimentos, eu acho pertinente e importante que se fale, né? Alguém tinha que falar, o Pepa foi o primeiro a falar e ok, né? Deu a versão dele dos fatos, mostrou a sua insatisfação e não é para estar satisfeito mesmo, absolutamente normal isso, né? E a gente precisa entender isso também. Agora, quem apareceu foi o Nicão, também dando uma entrevista e ganhou uma repercussão muito grande as palavras que foram ditas pelo Nicão. É, claro, nós procuramos sempre trazer a informação e dentro da informação, em cima da informação, fazer colocação da nossa opinião, o que, é que a gente pensa, o que, é que a gente entendeu, como que a gente acha que deveria ser, porque nós somos opinativos, né? A nossa linha editorial nos permite informação e opinião o tempo todo. E, como eu já disse, ganhou uma conotação muito grande, né? Porque o Nicão falou que ele tinha um problema com o Pepa. Ele tinha um distanciamento com o Pepa, mas que já foi resolvido. É sempre importante frisar que o Nicão falou com muito respeito, né? Porque, lógico, os cortes, eles vêm e todo mundo sabe. Os cortes, eles não são contextualizados, muito pelo contrário. Eles são colocados todos fora de contexto para que as opiniões sejam colocadas e, obviamente, a influência, aquele que acompanha apenas os trechos, apenas os pedaços, ele vai fechado com aquele que está trazendo a sua opinião naquele momento. Então, eu acho importante, né, a gente sempre trazer a informação como ela é, né? A entrevista é muito longa, você pode se debruçar lá no GE Cruzeiro, uma matéria gigante, com uma entrevista muito grande, com respostas bem frias, bem pensadas, muito bem colocadas pelo jogador. Quem não pôde assistir pode ler, está lá no ge.cruzeiro, GE Cruzeiro, você consegue encontrar essa matéria lá falando especificamente sobre essa entrevista, né, dando uma conotação grande, mostrando o lado do jogador, né? Também mostrando a sua insatisfação, sua indignação com as faltas de oportunidades. Só que, na verdade, quando você vai buscar lá atrás, o Nicão ele deixa escapar alguns trechos que, na minha avaliação, são um pouco contraditórios, né? Ele fala sobre oportunidades, ele fala sobre poder ajudar mais e não ter tido a oportunidade de fazê-lo. Só que quando você vai buscar lá atrás. Ah, outra coisa que ele fala que também é contraditório, mas a entrevista dele foi muito boa, viu, gente? Muito boa mesmo a entrevista. Ele fala que. Ele fala que além de ter, né, um distanciamento com o treinador que era visível por todos, ele traz, ele faz entender de forma clara que ele tinha esse problema, tá? Porque a galera gosta de tirar proveito desse tipo de situação e trazer aquilo que não é, né? Gosta de trazer aquilo que não é. Ele cai em contradição na fala dele, na minha visão, quando ele fala que não queria sair do Cruzeiro desse jeito. Só que ele mesmo pediu para não jogar, né? Não sair do Cruzeiro em baixa. Ele pediu para não jogar. Ele disse que não sairia do jeito que ele estava com o clube, que ele sabe o que veio fazer aqui, e isso é verdade. Mas ele, é importante dizer que ele pediu para não jogar, para não ser convocado para os jogos. Já tinha feito 5 partidas, ficou fora mais 5, porque a janela abriu e se chegasse alguma coisa interessante, ele poderia negociar, né? Então ele sairia sim,
nós trouxemos a informação de que o jogador não estava satisfeito porque não estava conseguindo render. Se você for buscar lá atrás, você vai ver o Nicão começando muito bem com o Pessolano, depois perdendo espaço com o próprio Pessolano e logo depois perdendo espaço com o Pepa. Mas ele recuperou, vem recuperando o bom futebol já há algum tempo. Né? Contra o Atlético Paranaense ele começou a jogar bem, dando assistências importantes, fazendo jogadas interessantes, e que os jogadores não conseguiam, os que recebiam o passe não conseguiam, né, dar sequência na jogada. Então, tem alguns pontos que são contraditórios nas falas do Nicão, mas foi uma entrevista, poxa, recheada. O jogador mostrando que está feliz, o jogador com um sorriso estampado o tempo todo durante a entrevista. Poxa, jogou muito bem contra o Santos, uma partida que ele foi o protagonista da mesma, dando 2 assistências, uma aproveitada, a outra não, e fazendo um golaço e se recuperando. Né? O negócio agora é dar sequência nesse trabalho. Jogador que pode ganhar aí a vaga como titular no time do Cruzeiro e será por merecimento. Só que quando o Nicão fala de oportunidades, eu estava dizendo isso lá atrás, é uma das contradições que ele cai, ele estava tendo as oportunidades. Só que o próprio torcedor do Cruzeiro não queria o Nicão no time mais, porque o Nicão não estava jogando nada. Então ele não estava fazendo jus às reclamações que ele trouxe, os esclarecimentos todos válidos, que ele tinha um litígio com o treinador, que os dois eram afastados, mas que resolveram o problema, tá? Resolveram o problema antes mesmo do treinador sair. O treinador estava dando ele minutagem novamente, poucos minutos, mas estava dando e ele entrando e ajudando a resolver. Mas se você for lembrar, o Nicão, quando ele era chamado para entrar, tinha gente que colocava o bocão no microfone para poder falar. Ah, de novo Nicão. O torcedor que estava acompanhando falava, ah, Nicão. Então, oportunidades não faltaram. Ele que não aproveitou porque não estava vivendo um momento bom, não estava feliz. Agora está feliz, que jogue bola, que ajude o Cruzeiro. Mas eu trouxe essa pequena troca de ideia aqui com vocês, justamente porque ganhou uma conotação muito grande e eu acho que é válido a gente também fazer o exercício da informação e, obviamente, da opinião e em cima da interpretação que tivemos sobre o que foi dito, o que foi falado pelo jogador. Quando você vê aí os cortezinhos, você vai atrás da informação toda, vai atrás da matéria, leia, grande matéria, muito extensa, fantástica, perfeita dentro daquilo que o jogador tinha para poder passar para você que é torcedor do time cruzeirense. Beleza? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal. Batemos a marca e eu quero agradecer mais de 5 milhões de visualizações aqui no canal, um alcance assustador, assustador para um canal de 23 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês por colocar a gente nesse hall aí.